Vamos iniciar então nosso projeto de leitura da Bíblia em 365 dias. Como nós estamos hoje no dia 12, nós vamos adiantar os primeiros dias, há 2 dias, né, até nós conseguirmos então alinhar para ficarmos dentro do cronograma. Janeiro, primeiro dia, Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: que a terra produza relva, ervas, que deem semente e árvores frutíficas, que deem frutos de sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã no terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou nos firmamentos dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fez fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, os animais domésticos, os animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há árvores que há fruto de semente. Isso servirá para vocês como alimento, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento.
E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador que tinha feito. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o rio que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e que é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra, da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para ver, para dar e ver os animais. E o nome desses, desse, a, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu. Tirou-lhe então do seu lado e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma única carne. Ora, um e um outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1 até Mateus capítulo 2, versículo 12. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zira, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nassom. Nassom gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, a sua mãe foi Rute. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja a sua mãe foi aquela que tinha sido tirada de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias.
Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo são 14 gerações. O nascimento de Cristo Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá um filho e dará o nome dele, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a seu filho, a quem pôs o nome então de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e todos os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam que deveria ser em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, o povo de Israel. Com isso, o rei Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu possa também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença do rei Herodes, os magos reuniram e seguiram para o outro caminho, para a sua terra. Agora vamos ler Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. E os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras, inteligência, para obedecer o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em sua prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas que os sábios transmitem.